senhoras e senhores, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje damos continuidade à segunda temporada do programa Vida de Mercado. Esse podcast é onde nós contextualizamos a vida comum com os investimentos. E hoje estamos aqui com convidados muito especiais. Ao meu lado, o professor Joselto. Se apresente para nós, professor. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade, Danilo. Então, sou professor, né, na área de negócios, ministrando disciplina principalmente ligada ao empreendedorismo e à questão do marketing, né? Então, pretendo aí participar da melhor maneira possível aqui do teu programa, junto com os demais. E o professor Joselto, ele já está há mais de 20 anos já que ele ministra cursos, inclusive sobre empreendedorismo, né? E hoje eu estou aqui também ao meu lado, outros convidados, para falar a respeito de investimentos, né? Sobre ativos financeiros, sobre como empreender através desse mercado que está crescendo tanto no último período, né? Tem ali Vitor. Vitor, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no programa Vida de Mercado. Obrigado. Me chamo Victor Scuisiato, né? Tenho uma caminhada, uma jornada aí no mercado financeiro e eu gostaria de contribuir aí para a nossa conversa, para o nosso bate-papo. E ao lado dele temos ali o Jonathan. Jonathan, um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Danilo. Obrigado. Vamos lá. Vamos trocar nossas figurinhas aqui e contribuir da melhor forma para esse dia de hoje seja muito especial. E eu quero apresentar para vocês a minha especialíssima amiga, que é através dela que eu conheci aí esse pessoal maravilhoso que estará aqui conversando, a Daiane Mendes. É um prazer tê-la aqui conosco, Dai. Muito bom recebê-la aqui. Querido, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui contigo. Eu sou uma apaixonada por empreendedorismo e marketing e faço assessoria de investimentos. Vim dar uma qualificada no programa e eu trouxe um presente especial para você, Olha diretamente só. do nosso querido Pablo Spire. Trouxe um presente especial. Então vamos ver. É um presente da sorte. Para iniciar, galera, a segunda temporada, uma nota de ouro, uma nota da sorte aqui pra gente começar a segunda temporada e esse ano de 2022 que promete, né? Vamos arrebentar. Então vamos lá. É uma nota assinada. Eu do agradeço Pablo, aí o assinatura. presente, né? Um presente aí autografado, especialismo, inclusive com o meu nome aqui, ó, Danilo. Sorte e sucesso. Um abraço do Tourinho. É isso aí, muito obrigado. E hoje a ideia da conversa aqui, pessoal, é justamente a gente tentar entender quais são as oportunidades de mercado que nós temos hoje. Muito se fala sobre o mercado financeiro, né? Que você precisa estudar muito para você poder investir, que você precisa ser um grande estudioso do mercado para você começar a investir, né? E hoje, dentro do Brasil, nós temos dois cenários. A pessoa que vai empreender através de uma formalização de um negócio e existem formas de empreender também com ativos financeiros, né? Eu, particularmente, acho que é menos arriscado investir em bolsa do que montar uma empresa, né? Professor Joselto, fala para nós aí o que a tua experiência diz para nós. Bom, aí depende mais de você, né? do que dos concorrentes, digamos assim. Eu, na verdade, eu conheço a área de investimentos financeiros e tal, né? Eu conheço muito pouco, né? Sou mais ligado a empresas, né? E o que a gente percebe, principalmente aí nos últimos anos aqui no Brasil, vamos falar um pouco mais de nível nacional, né? Nós entramos aí uma transformação violenta, né, no mercado, principalmente por causa da transformação digital, né, onde nós tivemos aí um processo, né, principalmente nos últimos 5, 6 anos, que surgiu um mercado digital mais interessante no Brasil, e isso acentuou bastante com a vinda da pandemia, né? Então nós temos hoje, por exemplo, infoprodutos, né, que até algum tempo atrás não tinham escala, por exemplo, para você vender determinados produtos em plataformas digitais, né? Então, dentro desse cenário, né, as empresas também, logicamente, elas têm que inovar, elas têm que buscar novas maneiras de se comunicar, né? E principalmente atender necessidades, desejos e resolver problemas das pessoas. Porque às vezes o que acontece, né? O fato de uma pessoa ter dinheiro não significa que ela tem tranquilidade, né? Ela tem tranquilidade, por exemplo, se ela sabe usufruir esse dinheiro, e às vezes eu diria que ela tem que sentar em cima do dinheiro para dizer
quem é que manda no pedaço. E sobre esse tema de sentar em cima do dinheiro, eu até tenho visto uma movimentação de mercado que é ter muito dinheiro no mercado. Hoje, nós estamos vivendo um momento histórico de inflação, né? Há muitos anos nós não alcançávamos patamares inflacionários. E aí a gente entra naquela questão, o que gera inflação? Né? É o excesso de demanda, é muito dinheiro no mercado. E aí você pergunta, mas várias empresas, né? A gente falando sobre a função da empresa. Temos, por exemplo, Uber, uma empresa que praticamente não dá lucro, ficou muitos anos operando em prejuízo. Né? O próprio Nubank, várias empresas grandes que ela não dá lucro. Né? E quando a gente vai estudar o princípio da administração, fala que qual que é a função da empresa, professor? Né? É dar lucro. Né? É dar lucro, é ter uma perpetuidade e ter lucro. E agora a gente começa a entrar num cenário com essa abundância de capital disponível, aonde nem sempre ter lucro é estratégico. Né? E aí a gente começa a entender um pouco desse mundo dos investimentos. Né? Que às vezes você abrir uma empresa, mesmo ela não tendo lucro, ela num cenário onde nós estamos sendo consumidos pela inflação de 12%, 13%, 14%, 15% em alguns lugares, a Argentina passando de 50% de inflação, né? Você perder menos dinheiro também é importante. Né? Você entender aonde alocar esses recursos é importante dentro dessa condução do capital. Né? E aí eu queria ouvir um pouco do contraponto de vocês sobre produtos financeiros. Né? Uma das formas de empreender é através das empresas. Né? E através de produtos financeiros, como que é possível fazer isso hoje, Vitor, na sua visão? Nós estamos vivendo um momento ímpar, né? Pós-pandemia, nunca vivido antes, em relação à quantidade de informação que nós temos na mão e a quantidade de oportunidades que nós temos na mão. Ao mesmo tempo que nós vivemos 2 anos de recesso e pós-pandemia estamos vivendo um período de inflação vivido há muito tempo atrás, aparecem as oportunidades. E a minha visão é que dentro de um cenário de oportunidades, hoje nós temos a tecnologia a nosso favor, que é a informação, que é as possibilidades de investimentos no mercado financeiro de várias maneiras, né? E temos aquelas pessoas protegendo o seu recurso, porque entendendo que o momento de mercado, o dinheiro está caro e significa que ele tem que arrumar estratégias mais alavancadas, correndo um pouquinho de risco, para poder chegar numa inflação que está deteriorando o bolso, né, das pessoas poupadoras e investidores. Né? Hein, Vitor, conta para nós o que você faz. Eu trabalho na área de investimentos, eu sou diretor operacional administrativo de uma empresa de investimentos e nós vivemos na pele o dia a dia do mercado financeiro. Então, eu respondo diretamente aos órgãos reguladores, Banco Central e CVM, e através disso eu tenho que estar antenado a tudo que está acontecendo no mercado financeiro. Então é isso que eu faço no meu dia a dia. E uma destas questões é vivenciar a inflação com tecnologia. Eu acho que essa unificação de essa mistura, estamos experimentando ela na realidade, na pele hoje, e temos possibilidades de resultados distintos, né? Então vamos entender os próximos passos aí nos próximos dias. Muito bacana. E ainda sobre a função que você desempenha hoje, tá? O que você acha que é essa função, né, desenvolvendo como especialista em investimento dentro de uma empresa de investimentos, o que você acha que ela te contribui numa visão além do que o público comum consegue enxergar? O que você vê que as pessoas comuns não veem? Nós vemos movimento dos órgãos reguladores tentando entender um mercado que está evoluindo muito rápido e talvez eles não consigam e não tenham braços o suficientes para acompanhar essa evolução tão rápida, né, de mercado. Aí entra em moeda digital, entra em outras opções, de que o órgão regulador ele está muito com muita coisa a se abraçar e muita coisa a se resolver e não está conseguindo acompanhar o mercado de tecnologia que está vindo muito forte.
Legal. E Jonathan, você dentro disso, né? Dentro dessa evolução do mercado, o que você entende como oportunidades hoje no mercado? O que tem disponível hoje no mercado para quem quer empreender? O que você acha que é um bom negócio hoje? Não tem como pegar e falar um bom negócio. Eu digo que nós estamos dizendo hoje, o momento é de muitos negócios. Eu diria de antemão, assim, mercado imobiliário. Tá? Tivemos ali 4 anos e meio de recesso e hoje nós estamos assim numa ascendência, uma curva crescente muito boa. Tá? O mercado imobiliário, sem dúvida alguma, seria a minha primeira aposta. Na minha função como head de produtos, vamos colocar assim, diretor de produtos bancários, eu vejo uma especialização diferente, contribuindo com o que o professor falou, a informação e a informação. O que é isso? Como que eu vou ter essa oportunidade, como eu vou saber o que é melhor para mim, como eu vou saber alocar o meu recurso nesse primeiro momento, o que eu vejo, o que eu posso tentar enxergar. É simples. Vou dar um exemplo básico. Uma pessoa acabou de abrir a empresa dela, estamos falando ali que o seu João abriu a empresa dela e a empresa dela passa cartão e o cartão de crédito dela está ficando parado na máquina porque o crédito ele vai receber daqui a 30 dias, 31 dias, vamos usar o mercado regulado. Mas eu não quero antecipar porque me cobra uma taxa. Mas cobra uma taxa de quanto? 1,5%. Você sabe quanto está a inflação de um mês para o outro? Não. Então faça a conta. Diminua a inflação frente a 1,5%. Será que para o teu negócio que você está empreendendo agora não é mais atrativo você antecipar esse valor e seguir? Por que eu digo da questão da informação? Qualquer mercado que você for entrar, todos têm oportunidade. Depende do quê? Da onde você quer chegar, do momento que você está agora e o horizonte onde você está indo. Então, assim, prezo sempre a informação. E para a informação, o que é? É isso aqui, é o que nós estamos tendo agora. Essa troca de informações e o legado que nós deixamos para os próximos, isso é fundamental. Por quê? Porque a informação sempre vai chegar primeiro, antes da oportunidade. Se você está preparado, você vai conseguir. Então, eu digo assim, se você está hoje preparado, vá para o mercado imobiliário. Sem sombra de dúvida. E Daiane, você acha que o empreendedor, ele entende de inflação? Ele vai colocar na conta dele lá que, poxa, eu preciso fazer uma antecipação financeira aqui do meu fluxo de caixa e, poxa, a inflação tá tanto. Você acha que hoje, na prática, as pessoas analisam isso ou não? Olha, na prática, eu acredito que a maioria delas não, porque falta informação livre e direta. Então, nós temos alguns canais de comunicação para conseguirmos essas informações, mas ela não é direta, ela não é clara. Então, para você conseguir ter uma análise direta para cada empreendedor, você tem que fazer uma análise do mercado dos últimos tempos da inflação, por exemplo, desde 2008, porque estão imprimindo cada vez mais dinheiro nas inflações e o que isso vai influenciar na bolsa de valores e tudo mais. Isso influencia no dia a dia de cada empreendedor. E muitos deles não têm a noção por quê. São muitas contas a pagar, impostos. O nosso país não deixa livre para os empreendedores caminhar. Então, acaba sendo um dia a dia dificultoso, com muitos problemas. Então, por isso, precisa ter um profissional capacitado para estar acompanhando cada empreendedor e também canais de educação facilitados, para eles terem informação a isso e saber como agir de acordo com cada imprevisto que acontece no dia a dia. Eu vejo que o mercado e o perfil do profissional, ele mudou muito com o passar do tempo, né? Vamos resgatar um pouco da história lá, professor. Qual que era o perfil antes da Revolução Industrial do empreendedor? O que ele fazia? Depende de qual revolução industrial que você esteja falando, né? Vamos colocar a primeira. A primeira revolução industrial, a gente tinha aquela figura do artesão, né? Daquela pessoa que fazia o trabalho lá manual, né? E que dominava toda a cadeia. Dominava ali, ele fazia, digamos assim, o processo de produção, venda, contatos e assim por diante, né? Dentro de uma cadeia produtiva, ele fazia isso praticamente sozinho, né? Ou usava uma rede de contatos muito pequena, né? E o que aconteceu nas últimas revoluções industriais, né? Mas primeiro é que nós saímos da era industrial, né? Já faz algum tempo. Nós fomos para a era da informação, estamos na era digital, né? E até tem um livro novo, né, do Philip Kotler, lá, o Papa do Marketing, que ele já está lá no Marketing 5.0. Né? Eu li um dos últimos livros dele, que era o Marketing 4.0, já ficou obsoleto. O ano passado ele lançou o 5.0.
Então, o que a gente percebe? Né? Existem muitas oportunidades, como nossos colegas aqui colocaram, né? No mercado financeiro, no mercado corporativo também, mas principalmente para quem está aberto, né? A participar por um processo de transformação, eu diria. Né? Transformação em matéria de conhecimento, de acesso, por exemplo, o que o pessoal colocou aqui, né? A novas tecnologias, você aprender coisas novas, né? Estão surgindo muitas profissões novas, inclusive. Só que isso vai demandar o quê? Você ter um investimento em você, né? E para que você adquira conhecimento, tenha informações e possa analisar essas informações de uma maneira mais minuciosa, eu diria, né? Até porque nós somos bombardeados hoje, né, o dia inteiro com vários tipos de informação. Então esse é mais ou menos o perfil, né, que a gente pode colocar assim como uma persona hoje, né, que queira de repente assumir algum tipo de negócio ou fazer um investimento no mercado financeiro. E foi justamente essa mudança de comportamento no perfil do empreendedor que permitiu com que nós acabássemos com aquela máxima que nós já estaríamos mortos de fome em 2020. Que não ia ter mais comida para as pessoas. Foi esse processo da evolução, né? De que os processos de criação, os processos de desenvolver uma coisa, eles mudaram. Né? Eu gosto de trazer um cenário um pouco futurista quando eu vou falar sobre a anulação de muitos cargos de trabalho. Né? E eu acredito que grande parte dos prejudicados serão pessoas da área rural. Tá? Hoje, 3 a cada 5 brasileiros estão envolvidos com o agronegócio. Só que, com o advento da inteligência artificial, com o advento das Pink Farms, não sei se já viram falar sobre as Pink Farms, o professor já ouviu falar da Pink Farm? Exatamente. Vou trazer aqui o que eu conceito da Pink Farm para você que está acompanhando e não conhece. A Pink Farm são fazendas verticais, professor. Imagine um prédio no meio da cidade. Eu já vou trazer um pouco mais futuro, né? Hoje não temos isso. Hoje elas ainda são estufas de multipavimentos. Mas eu vou trazer um pouquinho mais para frente. Imagine um prédio no centro de Curitiba, de 100 andares, cada andar produzindo, 50 sacos de soja. O robô já vem e faz a identificação de quantos nutrientes aquele vegetal, aquele alimento precisa. Um ultrassom, um raio laser e todos os tipos de tecnologia para fazer a leitura. Já existem estudos que mostram que a área de plantio ela vai aumentar em mais de 100 vezes a produtividade por metro quadrado de área plantada. Porque você tem a verticalização. Imagine esse sendo colhido, já vai encanado por tubulação, já vai direto para tua casa igual água. Não, hoje eu quero uma colher de feijão. E cai o feijão lá na tua torneira. Imagine as rotas logísticas que não iam ser destruídas, que você não ia precisar fazer escoamento por porto, por não sei o quê. Embalagens, empresas de embalagem. No Brasil, né? Olha só. Você ia ter uma quebra no processo produtivo, mais de 70% do processo estaria fora. Com tecnologia que nós já temos. Não é acessível da maneira que a gente entende como acessível. Mas já existem meios de trazer essa revolução. E aí que eu entro para um segundo espaço. O que vai acontecer com essa mão de obra? O que eles vão fazer? Eu acredito que nós vamos ter espaço para criatividade. O ser humano ele vai dar espaço para as máquinas desenvolverem os trabalhos artesanais e repetitivos, onde o robô vem aqui, faz uma leitura da sala e já consegue limpar a sala da maneira eficiente. Mas o ser humano ele vai trazer o papel de trazer relevância e a criatividade, de definir o que é importante e o que não é. O que é tendência, como que nós criamos coisas. A máquina, ela copia, ela analisa muito bem, mas ela não cria, ela não antecipa necessidades, né? Então, dentro desse cenário de necessidades, o empreendedorismo ele vem disso, né? E aí eu trago um problema aqui para a gente discutir. O quanto que a inteligência artificial vai atrapalhar o empreendedorismo, né? De você entender as necessidades, de você antecipar as necessidades do mercado e construir um negócio que vá atender essa demanda. E eu tive uma reclamação uma vez de um agricultor que ele falou que o operário, ele já não... O boia fria, digamos assim, né?
ele não sabe operar as máquinas. Ele sabia fazer o quê? Ele sabia realmente fazer o trabalho manual. Hoje, o cara que sabe operar uma colheitadeira, o cara ganha mais de 7 mil reais, 10 mil reais por mês. Ele é bem remunerado, né? E aí tem os vilões, né? Os caras falam, não, mas a tecnologia acaba com o trabalho. Ela aperfeiçoa, na minha opinião. Né? Ela aperfeiçoa o que deveria ser manual e tinha margem para erro. Então, por exemplo, no tempo que o Jonathan comentou, em relação a plantio, né? Quantas daquelas sementes e que não chegavam à colheita final, né? Hoje não, hoje tem estudo semente, né? Hoje tem estudo de viabilidade de solo, hoje é totalmente diferente. Ou seja, naquela época tinha as pessoas operacionais, mas hoje tem que ter as pessoas que estudam sobre solo, sobre semente. Então, eu creio que essa migração é exatamente isso, é migração de lugar e não de extinção. Eu acho que as pessoas têm que se especializarem mais para aproveitarem as oportunidades que têm em outras áreas, principalmente nas que estão mais crescentes. Eu gosto muito da área de agro e muito da área de energia. Porque, por exemplo, aqui nós só estamos conseguindo conversar e gravar porque tem energia. Teu celular tem energia, teu banho tem energia, e se não tiver energia, nem para carregar teu notebook, nem para ter um roteador de internet, acabou tudo. Então, a nossa necessidade de energia, ela vai crescer ainda mais. Ou seja, aquelas pessoas que tinham outras funções, é uma boa oportunidade para a área de energia, por exemplo, que vai ser uma necessidade maior. Por quê? Nada se constrói ou se vive hoje sem energia. Teu carro vai ser a bateria que vai ser movida a energia. A tua casa tem vários pontos de energia que sem isso, às vezes você nem pode entrar em casa, porque se tua fechadura for movida a energia e acabar a bateria, você não entra nem em casa. Então eu acho que eu vou mais para essa linha. Eu trabalhei num lugar onde era um lugar muito tecnológico, assim. Eu trabalhei numa indústria onde fazia casas em steel framing. Então era tudo automatizado, tudo automático. E aí, cara, quando acabava a luz lá, eu não conseguia tomar água. Porque até a torneira era automática. Não saía água se não fosse na luz. E daí o fogão elétrico, tudo. E aí eu fico pensando, né? Hoje nós estamos vivendo lá o conflito entre Rússia e Ucrânia, né? A Europa inteira está sendo mais atingida, no sentido de economicamente falando, do que a própria Ucrânia, né? A Alemanha, por exemplo, vivendo a inflação de 40 anos atrás, pós-guerra, né? Pós-Segunda Guerra Mundial. Eles estão trabalhando nesses níveis inflacionários. Tudo pela questão energética, né? De não entender a dependência energética que tinha dos outros países, até inclusive no momento da invasão, eu fiz uma operação no mercado, isso não é uma recomendação de investimento. Tua de 300%. Só para deixar bem claro Pelo que não é uma... teve lucro, pelo menos. Não é uma recomendação de investimento, mas eu fiz uma operação na Enat 3, uma empresa que está exposta também ao setor de petróleo, né? Não na exploração, mas na cadeia lateral, né? Aonde eu fiz essa operação entendendo que a necessidade por esse insumo aumentaria mais ainda, ia estressar o mercado, ia fazer com que essa empresa tivesse uma valorização, né? Cara, eu fiz a operação assim, 2 dias depois ela já sumiu, já realizei parte da operação, né? E agora tem um residual lá sem risco nenhum pro resto da minha vida, né? E aí, o que eu quero trazer na discussão aqui pra gente falar, né? Como que a gente se beneficia do estresse do mercado, da crise? Como que a gente se beneficia num cenário caótico? Porque quando tá tudo ótimo, quando tá todo mundo empregando, beleza, aí todo mundo... Na tendência de alta, todo mundo tá feliz, né? Agora, como que a gente se protege? O que a gente faz no momento de crise igual esse que nós estamos vivendo? De inflação, de falta de emprego, né? O que vocês entendem sobre isso? Essa é uma questão bem pontual, né? E que vamos dizer assim, nós dizemos no mercado hoje, né, que ele não é nem globalizado mais, né? Ele é mundializado.
Então, o que acontece? O que você colocou aí, né? A guerra da Ucrânia. Então, nós temos um cenário hoje que a Europa ela está passando por problemas. Você deu exemplo aí da Alemanha. A Alemanha simplesmente é o motor da economia europeia e que depende do gás da Rússia, né? Então existe, cada vez mais claramente, pelo menos para mim, fica uma lição, né? Que nós somos extremamente interdependentes num cenário econômico mundial, né? E eu também acredito que, por causa até essa questão da guerra da Ucrânia, nós vamos viver num futuro muito próximo um novo ordenamento geopolítico, né? Porque é baseado em alguns argumentos que você colocou aí, né? Olha a dependência que a Europa tem, por exemplo, da energia da Rússia, né? A gente precisa dar jeito nisso, quer dizer, apesar de ter toda essa interdependência, eu acho que os países eles vão começar a investir mais em produtos mais locais, né? Mas para isso vai precisar da energia, da tecnologia, da inovação, né? E realmente essas crises elas têm efeitos colaterais, né, que envolvem aí o mundo inteiro, né? Inclusive já se fala, né? A Alemanha já fala de voltar a ativar as usinas de carvão. Pois é, olha só. E a França, ontem, eu vi uma notícia que ela está querendo incorporar uma empresa de energia nuclear. Ela fez uma proposta lá de 10 bilhões de dólares para incorporar uma empresa de energia nuclear dentro da sua estrutura. Por quê? O petróleo, a dependência de uma única matriz energética criou uma crise sem precedentes, né? E no momento onde toda essa cadeia depende de minério, né? Porra, para você produzir energia, você depende de minério. Foi um negócio que, para mim, quando eu descobri isso, falei, porra, mas... Nessas alturas do campeonato. Qual que é a diferença do petróleo pro minério, né? Não achei muita diferença ali. A indústria é essencialmente extrativista, né? Nós, por exemplo, né, nós somos um grande exportador de minério, né? Para onde que a gente manda bastante minério? Para a China, né? Para os chineses. Então, é bem pertinente esse ponto que você está colocando aí, né? Uhum. E assim, eu acho que o brasileiro poderia dar aula para qualquer lugar do mundo sobre inflação, né? Uhum. Com certeza. Nós já vivemos algumas, né, situações. E daí a tua pergunta foi como que nós nos protegemos disso. Como tomar a oportunidade, né? Nós tivemos recentemente alguns circuit break na bolsa. E o que mudou para nós? Né? Mudou, peraí, mas já estamos de volta retomando a atividade econômica na área de investimentos. Então, você me perguntou, como que nós vemos? Já fizemos isso, recentemente, né? Não faz muito tempo. Então, olhando que a bolsa, que é a reflexão, né? Vamos pensar de algumas empresas, né? Esse reflexo de que nós já sabemos dar a volta por cima já foi demonstrado na prática. Então, como que nós olhamos esse mercado? Nestas oportunidades. Assim como muitas pessoas faliram, mas teve muitas pessoas que ganharam muito dinheiro nessa mesma época. Mas na prática, você como especialista de investimento, o que você falaria assim? Danilo, eu me protegi dessa forma. Mercado imobiliário. Imobiliário. Transformar tijolo em dinheiro e dinheiro em tijolo nunca vai deixar de existir, principalmente na cultura brasileira. E explique isso, que eu não entendo. Conte para mim como Quando nós falamos de mercado imobiliário, culturalmente o brasileiro ainda confia no tijolo. Significa o quê? Ele ainda tem a certeza de que investimento em mercado imobiliário ainda tem muito a se explorar no Brasil. Um ativo tangível. Tangível. Exatamente. O brasileiro tem essa cultura. E isso não vai mudar. Uhum. Isso não vai mudar porque tem muito ainda a se explorar do mercado imobiliário brasileiro. Se você andar pela rua, independente aqui de Curitiba ou fora do país, ou fora do Brasil, você vai ver construções na área civil o tempo todo. E esse mercado não vai deixar de existir e é um dos mercados que mais emprega no Brasil e mais cresce no Brasil diariamente e o que segura as pontas. Porque esse tangível, né, ativo tangível, ele é a segurança que não está dentro de um banco, que não está embaixo do colchão, que não está... É a segurança do brasileiro. Não é um número impresso. Exatamente.
E eu acredito que grande parte da problemática de se fazer investimento é de você entender quanto vale. Né? Quanto vale isso? Essa é a briga do mercado. Né? Qual o preço justo? Tem preço e valor, né? Tem essa diferença. Né? Qual é o preço justo disso? Quanto que vale esse negócio de verdade? Né? E essa é a busca do mercado em buscar o ativo da vez. Né? Qual que vai ser o ativo que vai me rentabilizar? Qual que é o ativo, qual que é a operação financeira ou qual que é o modelo de negócio que vai me rentabilizar? É uma pergunta, assim, de $1 milhão. Né? Que o estudo diário, constante, ele vai fazer com que você vá entendendo as oportunidades e cada pessoa tem um perfil. Né? Eu, por exemplo, eu tenho um perfil de risco. Eu gosto de risco. Eu me sinto vivo quando eu tomo risco, sabe? E mais uma coisa que eu gosto de falar é assim, o que importa não é o tamanho do risco, mas o quanto você se expõe a ele. Né? Você pode tomar risco, mas o quanto você se expõe ao risco. Né? E do mercado imobiliário, que tipos de riscos se escondem nesse mercado? Eu pergunto pro Jonathan isso aí, Jonathan. Fale para mim, o que você acha ou o que você entende de risco sobre esse mercado? Mercado imobiliário de risco hoje. Vamos pensar Vamos pro vertical, vamos pro horizontal. Horizontal mais fácil. De repente, um empreendimento imobiliário, um loteamento, eu vou ter uma questão, de repente, tributária, uma questão ambiental. Pode ser um atraso, mas ela é resolvível. Ou seja, eu não vejo um problema no mercado imobiliário. Por que eu não vejo isso? É risco? É risco. Uma questão tributária, uma questão trabalhista, uma questão ambiental. Mas isso resolve-se com o tempo e com o projeto. Você precisa morar em algum lugar. Seu filho vai precisar morar em algum lugar. E quando você estiver satisfeito com aquela vida que você tem, você casou, você vai ter um filho, de repente você tem um segundo. Vamos pensar na família tradicional hoje. 2 filhos por casal. Você vai precisar de um maior. De repente, quando você ficar mais velho, você já não vai querer aquela casa grande, aquele sobrado, aquele apartamento grande que você tinha, porque é empregada, tem que limpar, tem uma manutenção, eu vou ter que retroceder, eu vou ter que pegar um menor, porque meu padrão de vida talvez seja até muito melhor, mas por uma questão de comodidade, eu vou estar bem amparado, eu preciso de um menor. Agora, no outro sentido, eu quero simplesmente me alavancar em mercado imobiliário. Dou uma saída, consórcio. Em históricos, você procurar na internet, quantas pessoas fazem e têm um patrimônio em alavancagem patrimonial, através do consórcio. Por exemplo, eu tenho o trabalhador comum, vamos colocar o trabalhador varejo, estou falando do chão da fábrica. Ele vai usar o FGTS dele, ele vai comprar a primeira casa dele. Então o sonho dele, como era o sonho lá de antigamente, era ter simplesmente uma casa. Então era só aquela casa porque ele tinha que terminar aquilo. Minha falecida mãe brincava. Eu quero te dar um telefone, que na época era muito caro, e uma casa. Era isso, era o sonho da época. O carro você corria atrás, mas a casa e o telefone tinha que ter, porque tinha ações, eram aquelas coisas. Não se tinha, era um na rua. Uhum. Né? E eu vejo assim, você teve a tua casa? Você já viu? Se você tiver um exemplo de uma pessoa que investiu no mercado imobiliário e perdeu dinheiro, me mostre. Eu não conheço um. Eu não conheço. Tanto comprando para locação, comprando para investimento, não. O que acontece muito com o brasileiro? Eu não tenho a capacidade total de investir em comprar um terreno. Eu não tenho a capacidade total de investir em comprar um apartamento. Aí entra, vamos colocar assim, o que está surgindo muito hoje, está muito em foco. Um clube de investimento. Vamos se juntar nós todos e vamos procurar uma empresa que trabalhe com isso. Mas tudo bem, vai ter uma pessoa que vai ser responsável, já entende do mercado, entra novamente a questão da informação, para alocar em mercado imobiliário. Tudo bem, mas daí vai ter uma parte de renda fixa, a questão da exposição. Eu posso me expor um pouco mais. Beleza. E agora, se você tiver uma empresa que trabalhe especificamente com o mercado imobiliário, aí a conversa muda. E quando você chegar, ele vai falar exatamente o que eu faço. Eu faço tijolo virar dinheiro e o dinheiro virar tijolo. Está aqui a minha empresa, está aqui a minha solidez. Também não conheço uma empresa que quebrou dessa forma. Eu não vejo risco no mercado imobiliário. Não vejo profundamente, não encontro. É que no mínimo você liquida a tua posição no mercado imobiliário. Não é uma liquidez imediata, mas você consegue ter uma liquidação desse ativo sem perder dinheiro ou muito dinheiro. Eu vejo essa saída no mercado imobiliário. Você pode utilizar-se do mercado imobiliário para se posicionar em renda fixa, por exemplo. Você compra um terreno na região metropolitana, por exemplo, e espera aquele ativo valorizar, e quando você executar ele, talvez se você fizer a conta de quanto valorizou durante esses anos
que ele esteve parado, entre aspas, talvez você se surpreenda ali com o valor que tem de lucro. Por quê? Porque é considerado praticamente com renda fixa e sem risco. Porque o terreno é teu e ninguém vai tirar o teu terreno, enfim. Eu tô dando um exemplo, né, de possibilidade de risco no mercado imobiliário. Mas mínimo. eu conheço pessoas, tudo bem, dentro do ramo de construção, a gente tem um problema. Qual que é o problema? O cara tem que ter capital. Ele não pode começar a construir com R$1.000, né? Ele não pode. Não tem como o cara construir uma casa com R$1.000. Ele compra um ativo imobiliário. Aí ele pode comprar ativos, né? Ele vai lá e se expõe no mercado, vai lá e compra um fundo imobiliário, por exemplo, né? Isso que eu já vi muita gente comprar fundo imobiliário e perder dinheiro. Por quê? Porque o cara compra na máxima histórica, o cara não entende dos fundamentos de comprar um fundo, né? E aí a gente tem que entender. Não é simplesmente entrar no mercado imobiliário e sair comprando tijolo, sair comprando as coisas que você vai ter lucro, né? Acho que cabe esclarecer isso também, né? Desculpa, Vitor. O que o professor tinha colocado ali, eu estava pensando em comentar. Onde está o erro? Quando foi a crise? Tivemos a pandemia, tivemos a crise. Onde as pessoas perderam capacidade de pagamento, né? Perdi capacidade de pagamento, eu tive que diminuir, vamos colocar assim, os meus caprichos para que o meu padrão de vida não perdesse. Ou eu tive que procurar uma nova fonte de renda porque as coisas dispararam o preço devido à inflação. Onde está o erro? Independente do fator que estamos falando hoje, que foi a pandemia que mudou o nosso cenário, o erro está na organização. Ou seja, eu tenho que estar preparado para esse momento. Diferentemente do empreendedor que ele vai lá na frente, antigamente, o empreendedor antigo, ele ia com o peito e com a coragem. O brasileiro é empreendedor por natureza. Ele vai com o peito e com a coragem, se não der certo eu vou fazer outro. Hoje não mais. Hoje existem. Mas hoje ele estuda para abrir um negócio. Ele vai no Sebrae, ele abre a internet, ele pesquisa primeiro. Agora, o que a economia doméstica as pessoas não fazem? Você está preparado se você perder seu emprego hoje? Você tem a empregabilidade? Você tem o seu salário travado por 6 meses para você não se desestruturar? Por 1 ano? Eu quero me expor ao risco. Beleza, quanto você vai expor ao risco? Eu vou me expor a 10%, 15% do meu capital. E o restante está onde? Está num perfil conservador em renda fixa e eu deixo um pouquinho alavancado no mercado imobiliário. Legal. Você está ali, está dentro da expectativa que o mercado, que um consultor de investimento vai te falar. Mas o brasileiro, e eu digo brasileiro porque lá fora, quando eu uso o termo lá fora, eu uso muito em comparação com os Estados Unidos. Ele tem a política de se antenar ao que pode acontecer. Ou seja, eu vou preparar a minha renda para uma eventualidade. Quando você vai usar esse dinheiro? Nunca. Isso aqui é justamente para eventualidade. Eu vou dar um exemplo prático em casa. Filha, a partir de hoje vocês vão ganhar um dinheirinho e vocês vão começar a guardar. Cada vez que vocês guardarem o dinheiro, eu vou aportar com vocês igual. Beleza? Beleza. Toma lá, R$100. Guardou R$100, está aqui R$100. A outra guardou 50. Guardei 50. Eu vou ter que tirar um pouquinho. Você vai tirar um pouquinho? Eu também vou tirar o meu. Mas é injusto. Não é injusto. Eu estou contribuindo com você assim que você retirar. E se eu não tirar daqui, quando eu vou poder pegar? Daqui a 1 ano. Opa, eu trabalhei prazo, eu trabalhei prestação, eu trabalhei a organização do dinheiro. Uhum. E faz muito bem isso, muita gente não sabe. A dona de casa sabe. Na hora que ela está com o dinheiro, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho conta de luz, água, internet, eu tenho mercado, beleza, eu tenho todos os meus custos. Mas e aquela parte que você guardou para uma emergência? Você pode ficar doente. Os imprevistos estão aonde? O brasileiro não tem essa coisa. Então, se eu estou entendendo, para a gente se proteger das crises, a gente tem que prever uma crise. Exatamente. Né? E a minha orientação sempre, quando eu vou falar dos riscos do mercado, é isso. É você entender o que pode vir à frente e você se antecipar a esse movimento. Né? Então, por exemplo, nós sabemos que existem ciclos onde o mercado imobiliário ele performa bem e existem ciclos que ele performa mal. Agora, com uma taxa de juro elevada, o que vocês entendem como oportunidade no mercado imobiliário? Porque vai ficar caro financiar um imóvel. Né? Isso vai tirar dinheiro do mercado, de fato, ou você acha que ainda vai continuar crescendo loucamente esse mercado? O que vocês dessa área acham sobre isso, sobre o aperto monetário? Nós estamos vivendo aí, eu vou chamar uma ressaca pós-pandemia, né? Onde as pessoas olharam a pandemia e seguraram realmente o recurso de verdade. Por que está sobrando dinheiro no mercado? Porque as pessoas não gastaram nesses 2 últimos anos o que estavam
acostumados a gastar. Muitos ultrapassaram a cadeira de poupador para investidor. Muitos. Então, essa migração de poupador para investidor traz oportunidades e aonde o brasileiro sente mais confortável em investir, né? No mercado imobiliário. Então, eu acho que isso não vai ter um fim, né? Ou não vai ter um recesso. Muito pelo contrário. Essa falta de dinheiro temporária no mercado imobiliário, ela em algum momento ela é futurista. Por quê? Porque eu consigo antecipar o recebível, né? Eu consigo vender o imóvel na planta. Então, e com isso, eu abro mão, às vezes, de uma lucratividade de um momento que não tenho recurso, né? Eu antecipo isso. Então, eu consigo me manter e consigo abrir mão de certa parte da rentabilidade, né? Do lucro que eu executaria lá no final, mas eu consigo fazer isso, trazer a ponto zero. Ou seja, eu consigo vender o imóvel na planta, levantar recurso, não todos, mas consigo levantar o recurso que eu preciso para se manter para os próximos passos, né? Vamos pensar dessa maneira. O bom hoje, construtor, pensa dessa maneira. Eu vejo de duas formas. Existe o cara que tem dinheiro, que é o investidor, né? Esse cara ele tem dinheiro disponível. Esse ele espera. Esse ele vai esperar, porque ele quer o menos de risco possível, a melhor oportunidade, né? Então, dentro desse cenário, eu concordo com você. Que esse cara, ele vai aportar o recurso dele num lugar que ele tenha mais confiança. Num lugar que ele esteja um bem tangível, né? Que ele possa, no frigir dos ovos, não vira pó, né? E tem o cara que está totalmente descapitalizado e precisa tomar crédito, né? Que esse é o empresário. Esse é o empresário brasileiro. Eu só queria comentar um pouquinho do que o Jonathan falou ali. Eu concordo plenamente com ele ali, na questão da cultura do brasileiro com relação a investimento e a questão de guardar dinheiro mesmo, né? Porque às vezes a gente encontra, né, algumas pessoas que perguntam: mas o que você recomenda, né, de repente, se eu quero abrir um negócio? Né? Uma das coisas que a gente sempre fala, olha, e eu pelo menos costumo perguntar para as pessoas, né? Quanto dinheiro você tem para você viver? Quantos meses você consegue viver com o dinheiro que você tem, empreendendo um negócio sem colocar um tostão nesse negócio? Né? Por que essa pergunta é importante? Eu considero importante. Porque os negócios, quando você abre uma empresa, você vai começar a ter retorno lá no médio e longo prazo. Então, muitas vezes a pessoa vai lá, ela abre opera até a conta, né, do emprego, é pior ainda. Esses dias até vi no LinkedIn um cara fazendo um comentário lá, assim, eu achei totalmente irresponsável, sabe? O comentário dele, assim, um cara que era conhecido na rede lá, inclusive, falando: não, cara, peça um emprego e vai montar um negócio, né? E existe uma coisa chamada transição aí, né? Se você vai largar um emprego, vai montar um negócio, primeiro já é uma coisa totalmente diferente. E aí entra o que o Jonathan falou aí, né? Quer dizer, quanto dinheiro eu tenho guardado, de repente, para alimentar esse negócio, né? Que eu possa me sobreviver sem mexer no dinheiro da empresa. Porque, lógico, não existe milagre, né? Você vai colher as coisas mais no médio e longo prazo. E o brasileiro, nós temos, né, uma cultura muito imediatista ainda, né? Mas falando de investimentos, né? A educação financeira, hoje, não vê em sala de aula, a não ser para os cursos específicos da área, né? Mas deveria começar em casa. Deveria ser uma disciplina lá da infância. Verdade. Aprender desde cedo a cuidar do próprio dinheiro, entender o valor monetário das coisas. Eu acho que esse papel está terceirizado hoje. Não está dentro das escolas e deveria estar, na minha opinião. Escola de negócios, quantas nós temos aqui? Uma no Rio de Janeiro e umas pequenas que não são de renome, mas existem até de excelentes qualidades, que já visitei algumas. Mas vamos pegar um exemplo, vamos falar do Oriente Médio. O pai dá ao filho uma quantia e fala: vá fazer negócio. Então você vai fazer um negócio, o negócio está bom, você vai para o outro negócio. Você vai para o outro negócio, você vai para o outro negócio, até formar aquela cadeia de negócios seus. Exemplo, Japão, mesma política, metodologia, cultura. Então são duas coisas muito diferentes. Processos estruturados que vem quando? Vem enraizado já do pai que passou para o filho, do avô que passou. Então é uma cadeia. No Brasil não tem. Vamos pegar um exemplo diferente. Vamos falar do Oriente novamente. Aqui está o meu patrimônio, isso aqui é um terreno.
Eu sou o filho mais velho, quando meu pai falecer, eu herdarei meu patrimônio e todos os que são da minha família terão usufruto dele. Aqui no Brasil, como é que nós fazemos? Somos em 4 irmãos, vamos rachar isso aqui no meio. Você pega a sua parte, você pega a sua parte, cada um pega a sua parte e vai seguir o caminho. Já começou aí o erro. Então eu digo assim, com extrema certeza e clareza, a educação que o Vitor colocou plenamente vai mudar as coisas quando? Quando a visão do brasileiro tomar uma nova iniciativa de cultura, ou seja, se é para negócio, a formação de negócio. O que muitas empresas estão fazendo, essas universidades, a universidade estrutural para a educação financeira. Não existe. Então, assim, cada vez está se falando mais, está se questionando mais, está se buscando mais. Por quê? Porque o conhecimento, ele não é meu, não é seu, ele não é do professor. Qual que é a sua maior graça, professor? O que mais dá prazer na vida? Assim, na minha profissão? Na sua profissão. Eu até comento muito isso com os alunos, né? O que mais engrandece um professor é você ver um aluno ir bem na vida, né? A pessoa ser feliz, né? Então, nossa, isso é um orgulho, né? Pelo seu conhecimento, principalmente se você puder ajudar essa pessoa. Poder ajudar, e eu fiz parte daquela construção, né? Fiz parte da vida daquela pessoa, então isso é muito importante. Né? Isso não tem dinheiro que pague, não tem nada, né? É uma coisa que fica eternizada, né? Então a gente sempre vai lembrar, né, de alguns alunos, por exemplo, você nunca vai esquecer, né? E eu às vezes encontro com alunos também, às vezes o cara mora até em outro país, às vezes conseguiu lá meu WhatsApp, a gente começa a conversar, né? É uma coisa assim, muito bacana isso, né? Proporcionar, né, essa mudança, proporcionar esse ambiente de transformação é algo importante. Só que eu vejo hoje uma desconexão entre a teoria e a prática. Nas universidades ainda, não criticando os professores, mas o método de ensino, não só da universidade, mas também dos cursos do próprio mercado financeiro. Eu, por exemplo, estudei e fiz toda a grade que era necessária para tirar a certificação de CNPI. O CNPI, para quem não sabe, é quem pode te dar recomendações de investimento para fundos de investimento e etc. Só que, o que eu entendi? Eu estudei o CNPI, eu entendia de processos. Eu não entendia de investimento. Saber investir, eu conhecia os produtos, os mecanismos, as ferramentas. Agora, investir, ter resultado, não é somente o estudo, não é somente a orientação do professor, é tomar risco. É fazer na prática, levar uma pancada na cabeça e não desistir. Né? Inclusive hoje no programa Pontualizando, que nós estávamos falando que uma das características do empreendedor é o que, professor? A disciplina. Disciplina, né? Perseverança, né? Planejar as coisas de uma maneira mais sistematizada, né? E ter paciência, né? Porque as coisas não acontecem da noite para o dia. Né? Então são algumas das características, né? E que a gente falou algumas delas, né? Hoje lá no programa. Exatamente. E essa disciplina, ela não é só para o empreendedor, no caso, que vai fazer uma empresa. Né? Essa disciplina para investir no mercado imobiliário também. Né? Como que o cara cria essa disciplina, Daiane? Você tem algum cliente que você conseguiu orientar ele, trazer uma disciplina, fazer com que o cara realmente se tornasse um investidor? A disciplina vai sempre vir de uma análise, a pessoa fazer aquilo repetidamente com uma rotina. Então, isso vai trazer a perfeição. Então, estudando processos como um todo, para você ter qualidade num processo, são repetições. A partir disso, você vai se tornar perfeito em algo. Mas a perfeição, para quando você vai investir, você não consegue ela como um todo, porque você precisa saber tudo que vai interferir ali. Então, por exemplo, fazendo uma análise, né, de como está o mercado. Então, como você comentou, a questão da guerra, a parte energética que está acontecendo. Hoje em dia, nós temos fazendas de energia solar aqui no Brasil. Também é um tipo de investimento que está sendo muito bem colocado, né? A energia solar está cada vez mais no Brasil, fazendas, como você disse, as fazendas estão se modificando. Temos a Pink, né, com edificações. Então, a fazenda solares são investimentos que estão cada vez mais... E para que eles estejam em alta, você precisa ter disciplina para isso, como todo empreendedor, né?
Você precisa analisar o mercado e ter disciplina da rotina do processo. O brasileiro, ele gosta de pegar o armário de desculpas dele, né? Ele tem um armário cheio de desculpa e dependendo da situação ele tira uma. Ó, essa aqui é a desculpa da vez, essa aqui é a outra. Então a gente costuma falar que saia do armário das desculpas, né? E o empreendedor, ele fala assim, mas como que eu vou criar disciplina para investir se eu não tenho dinheiro? Eu não tenho dinheiro, tá? Mas o que é dinheiro para você? Né? É R$1? É 10 centavos? É R$1 milhão? Né? Hoje existem produtos financeiros, por exemplo, ações, né? Se eu quero comprar uma ação, existem ações que eu consigo comprar com R$10, eu consigo comprar uma ação, né? No fundo imobiliário, nesse mercado imobiliário, existe um valor mínimo que o cara tem que aportar para ele começar a se expor nesse mercado? Não. Não existe. Com R$1 ele consegue. Se ele quiser entrar, vamos dizer assim, o meio que ele está indo, por uma corretora, por uma empresa, para onde ele estiver indo. Algumas empresas limitam, exemplo, a partir de R$1.000, a partir de R$500. Não tem. Se você for num banco hoje, um fundo, vou pegar um banco como referência, a partir de R$100 você pode investir em fundo imobiliário. Então o cara não precisa ter rios de dinheiro para ele criar a disciplina de um investidor. Ele precisa ter o conhecimento, a consciência do mercado onde ele está indo. Essa é a função principal. Ele precisa saber o que ele quer. E lógico, como nós estamos comentando, mudar a cultura dele, mudar o mental dele, que ele precisa ter informação. Se ele quer empreender também, ele pode empreender sem dinheiro. Quantas empresas começaram sem recursos? Existem empresas que fatiam, né, o investimento no ramo imobiliário, né? Assim como o mercado fracionário de ações, né? Para o mercado imobiliário é a mesma situação. Existe tokenização de ativos, existe crowdfunding, existem outras modalidades que investem em mercado imobiliário que você pode entrar com fatias menores. Hein, Victor, o que é essa tokenização dos ativos? Tokenização dos ativos significa você transformar algo em um ativo digital, utilizando alguns meios de tecnologia, né? A mais utilizada é a blockchain, né? Então são novas tecnologias, novas nomenclaturas, que inclusive o Banco Central está olhando para isso, a CVM está olhando para isso. Existem rodadas, né, de sandbox acontecendo neste momento, que são momentos abertos por esses órgãos reguladores para que empresas inovem e eles consigam olhar esse mercado de inovação mais de perto, trazer uma tecnologia para o mercado, né, para alguma empresa que faça estes testes e que isso chegue ao consumidor já regulamentado. Isso que significa na prática. Significa eu fazer uma rodada de negócio através de um experimento e olhando a fundo isso através de um projeto e aprovando este projeto. Qual que é a consequência? A disseminação deste projeto e também o acesso à informação e acesso à regulamentação desse tipo de projeto. Uma NFT é um tipo de tokenização ou não? Dá para considerar como um tipo de tokenização. Para o pessoal aí que está acompanhando, né? Uma NFT é aquele macaquinho do Neymar, né? Que ele comprou lá um macaquinho por... Quantos milhões que ele comprou? Não lembro. Eu não vi o valor. 15 milhões, sei lá, um valor exorbitante, né? E foi através de um código, eles pegaram um desenho, professor, pegaram um desenho de um macaco e transformaram esse desenho do macaco num código. E esse código só o Neymar tem. E o cara pagou milhões de reais para ter esse código. É o famoso Clube dos Ricos. Para você entrar no Clube dos Ricos, você tem que ter uma NFT. E aí essa NFT ela vai abrir um espaço, um grupo onde está o Neymar. Você vai entrar lá no grupo do Telegram, tá lá o Neymar lá conversando com você, porque você tem o mesmo token, você tem o mesmo... Porém, pode-se adquirir ativos de NFT, também desmembrados, então não são só os milionários que podem ter acesso às NFTs hoje. Então a gente consegue fazer investimentos em grupos. Também, outro exemplo são o metaverso. O Pablo Spire, né, do presente ali, ele está fazendo um jogo de metaverso que liga o mundo virtual com o mundo físico. Então ele comprou espaços físicos em São Paulo, né, a pessoa adquire o jogo dele, participa do jogo fisicamente, por exemplo, em Ibirapuera, vai fisicamente ao lugar, participa do jogo com alguma informação educacional sobre o mercado financeiro, adquire um selo do Tourinho de Ouro, participa de sorteações, prêmios e sorteios, inclusive viagens para a Alemanha, junto com o Tourinho e com várias outras pessoas, né, aqui do Brasil.
E assim, é o primeiro jogo do metaverso bem visto no Brasil do mercado financeiro. Já tem de várias outras maneiras. Então, eu enxergo como uma visão de como cada vez mais o mundo virtual e presencial e com o mercado financeiro estão cada vez mais se ligando, né? Então, tem outras formas, por exemplo, tem cantores, né, que já estão se vendendo virtualmente antes, né, fazendo toda a carreira de shows. Então, vai cada vez mais acontecer, vai estar no nosso dia a dia, né? Essa junção do metaverso com NFTs, e o mercado financeiro está totalmente atrelado a isso. Mas eu acredito que cada vez está menos distante a isso de somente os milionários, só os bilionários do mundo. Então, hoje, a gente consegue investir junto com os grandões. Tem uma frase no livro do Mises, que é o livro que fala a respeito do liberalismo, onde ele traz o exemplo da colher, né? Antigamente, a colher ela era utilizada somente pelos nobres. Era um talher de ouro, né? Então, antes as pessoas comiam com a mão, né? Ela não tinha um talher, era considerado uma heresia o cara pegar e utilizar uma colher para comer, de ouro ainda, né? E hoje todo mundo utiliza uma colher, né? Utiliza a colher, utiliza os talheres, se tornou algo comum, algo acessível, né? Então, por mais que hoje algum produto financeiro, né, ele não seja acessível, eu sempre falo com um amigo meu que ele foi genial. Ele trabalha num banco também, só que ele não tá na fase de acúmulo de patrimônio, né? Ele tá ainda na fase de gerar renda, né? E aí o que ele fez? Ele falou, Danilo, eu tenho algumas ações aqui. Eu falei, porra, que massa, né? Deixa eu ver o que você tem investido. 30 centavos em ações da Eternit. 50 centavos em ações da... Falei, cara, você é um gênio, cara. Porque você não sofre, não te dá dor de estômago. Né? Inclusive, a maior tecnologia em HFT, Firefox, são os robôs que fazem. Então, eles fazem 2.000 ações por minuto. Então, pensa-se que o robô fez uma grande análise. Às vezes, eles fazem ações de 1 centavo, menos de 1 centavo. E é esse o grande diferencial. Quem consegue olhar as premissas das coisas, não algo tão grandioso. Então, às vezes, para você ter um lucro, um faturamento de algo, é melhor você ir nos menores, como seu colega ali, 30 centavos, às vezes ele vai ter menos dor de cabeça, porque ele vai ganhar na somatória, e não em uma ação maior, bolsa ele de valores, aprendendo a investir. Sentido. E isso... É uma escola. Isso não tem preço. O cara saber investir. Não, aí são dois conceitos. É o capital e é o conhecimento que trabalham juntos. Tem espaço para todos, né? Exatamente. Para todos os gostos, para todos os bolsos, para todas as expectativas de investimentos / poupadores. Eu acho que tem espaço para esse mercado financeiro, tem espaço para todos. Tem espaço para criança, tem espaço para o jovem, tem espaço para o adulto, para o idoso, tem espaço para todos. Tem espaço, mas não tem tempo, né? O tempo ele é limitado. Ele é limitado. E quem não começa, nunca vai começar, né? Para ter resultado, tem que começar. Então, quando eu vou falar, eu sempre lembro desse meu amigo que investia 30, 40 centavos, porque ele se expôs. Ele se expôs ao risco, ele se expôs ao mercado. Ele acompanha as ações, ele é fã da Eternit, não é uma recomendação de investimento. Fique claro. Ele é muito fã da Eternit e é uma empresa que só dá prejuízo, sabe? E ele gosta da empresa, ele acompanha os gráficos, ele fica lá acompanhando, só que ele já pegou movimentos lindos da empresa, sabe? Ele pegou aqueles movimentos assim completos, sabe? Que você fala assim, cara, como que você pegou isso? Eu, cara, porque eu acompanho. Porque eu estou todo dia me expondo, todo dia eu estou acessando esses conhecimentos para eu me conhecer. E eu acho que o investidor, o empreendedor, a gente falou muito aqui sobre comportamentos, né? Não falamos muito sobre os aspectos técnicos do investimento, né? Mas do comportamento que é necessário ou da mentalidade que é necessária para você ter resultados positivos, né? É você ter a resiliência, é você conhecer os produtos que estão à disposição, é você fazer network, de conhecer outras pessoas que vão te abrir novos caminhos, né? E não existe como empreender sem tomar riscos. Agora, existe como controlar os riscos, tomar riscos ponderados, né?
Então, eu acredito que esse bate-papo ele foi muito legal para a gente trazer a discussão sobre essa questão do mercado, sobre possibilidades de investimento, sobre empreender de várias formas, né? Não simplesmente como empresa, não simplesmente como um grande investidor, né? Mas sim como uma pessoa comum, que está numa trajetória, que ela precisa construir um negócio, que ela precisa tomar risco, né? Então, eu agradeço aí a presença de vocês, da Daiane, o Jonathan, o Victor, o professor Joselton. Às vezes dá um branco na cabeça da gente, cara. E olha que eu nem tô tão velho, professor. Então, pessoal, se tiver cabelo branco igual o meu, assim. Então, agradeço você aí que nos acompanhou. Esse é mais uma Vida de Mercado para você. Fica ligado.